Frigoríficos exportadores solicitaram ao governo federal a adoção de um modelo semelhante ao da Cota Hilton para organizar as vendas de carne aos chineses. O setor defende o modelo a fim de preservar a indústria nacional. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. A proposta ainda será encaminhada à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, mas autoridades chinesas já informaram aos exportadores brasileiros e argentinos que esse modelo não vai funcionar e que a administração da cota será feita na China, com preferência para quem exportar primeiro, sem divisões específicas por frigorífico. A Cota Hilton foi estabelecida em 1979 pelos europeus para regular a importação de carne bovina desossada de alta qualidade, com cortes nobres como filé mignon e contrafilé. O Brasil ficou com uma cota de 10 mil toneladas, que podem ser enviadas entre julho de um ano e junho do ano seguinte, com tarifa de 20% e garantia de alto valor de compra. Para distribuir essa cota, o governo usa como base o desempenho das exportações das empresas habilitadas para a União Europeia no ano anterior e determina a participação no ano seguinte. A ideia é replicar esse modelo na China. Para a indústria brasileira, há base jurídica para distribuir a cota entre as 64 empresas que embarcaram regularmente à China em 2025 de forma proporcional. A proposta teria sido bem aceita pelo governo, mas segue em debate. Outra sugestão é escalonar as vendas com o estabelecimento de limites mensais ou trimestrais de embarques para evitar uma corrida para cumprir a cota e reflexos nos preços internos da arroba do boi e da carne. O tema tem adesão dos frigoríficos, mas há receios na cadeia pecuária dos potenciais efeitos negativos da medida. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos tentar entender melhor essa intenção da indústria brasileira. Nós vamos conversar ao vivo com o Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. Muito boa tarde, obrigado Maurício, prazer te receber aqui. Essa cota, essa intenção da indústria nacional pode ter um efeito positivo? Boa tarde, Zaidan, sempre um prazer estar aí com vocês. Sim, é uma intenção, é uma proposta lógica, né? Uma proposta muito equilibrada, muito justa, que ajudaria a indústria e, claro, os produtores que oferecem carne, que ofertam carne a cada uma dessas indústrias, a manter o desempenho que a gente vem observando nos últimos anos, né, Zaidan? A grande questão que a gente tem que discutir aí é que toda vez que a gente planeja algum mercado e você tem um ambiente de competição entre empresas, sejam lá os chineses comprando, como as indústrias daqui vendendo, esses planos são difíceis de serem implementados. Então, a ideia é muito boa, com uma dificuldade muito grande de execução. Mesmo que tanto o governo brasileiro como o governo chinês se alinhem nesse ponto. É muito difícil a gente organizar isso de forma bem coordenada entre o setor privado. Então, é um desafio aí que a indústria brasileira vai ter que conviver esse ano, nós vamos ver como é que acontecem, né? E, evidentemente, não é que por algo ser difícil que a gente tenha que não fazer, né? Pelo contrário, a gente tem que analisar todos os prós, os contras e ir de cabeça erguida tentando enfrentar o problema. Grande vantagem é que nós estamos vivendo um momento muito favorável para a produção de carne, para a exportação de carne, principalmente no Brasil. O Brasil aí tomou uma dianteira muito maior do que os nossos principais concorrentes, passamos aí a ocupar o primeiro lugar no ranking de produção. A gente já estava exportando muito mais do que o segundo colocado, praticamente o dobro aí, né? E esse ano, Zaidan, a hora que a gente analisa e desconta importações de países exportadores de carne bovina, é bem provável que o Brasil se aproxime de 40% da oferta líquida de carne bovina no mercado global. Então, claro que a gente tem que fazer de tudo para aproveitar esse cenário da melhor forma possível. É desafiador, mas a gente tem condições de enfrentar esse problema aí de maneira muito positiva para nós. Ô Maurício, eu vou
pedir para exibir uma tela que a Atenagro divulgou recentemente, né, com base nos números do Rally da pecuária. Vamos ver aqui. No ano passado, o Brasil exportou 3 milhões, quase 3 milhões e meio, que é a penúltima... Não, é a última coluna que nós temos, né? 3 milhões e meio de toneladas métricas de carne bovina, ou seja, para cada tonelada nós temos esse volume, 3 milhões e meio. Mas aí você traz também a última coluna, 4 milhões 530 mil toneladas de equivalente carcaça. Qual é a diferença para a gente entender 3 milhões e meio, quer dizer, o volume é o mesmo, acredito que o faturamento também seja o mesmo, mas para a gente entender por que nós temos esse número de 3 milhões e meio da tonelada métrica e 4 milhões e meio da tonelada equivalente carcaça. Zaidan, nesse gráfico que vocês mostraram aí, os dados todos estão em toneladas de equivalente carcaça, mas você tem razão. 2025, mais ou menos 3,5 milhões de toneladas métricas, que dá aí esses 4 milhões e meio de tonelada de equivalente carcaça. A gente transforma aqui em equivalente carcaça para a gente fazer uma comparação com as estatísticas globais. E o que é o raciocínio do equivalente carcaça? É transformar a carne que a gente exportou em toneladas, né? Então, imagina, eu envio um corte de carne desossada para algum país. Essa é a tonelada métrica. Mandei lá tantas toneladas de carne desossada. Para a gente converter esse número em equivalentes carcaça, a gente considera o osso. Então, eu pego a tonelada métrica, no caso da carne desossada, e multiplico por 1,3, que é um número que a gente usa aqui, tem outras empresas usando um número diferente, depende de como que você avalia aí a desossa, mas não sai muito de perto disso. Então, uma tonelada de equivalente de carne desossada vai equivaler a 1,3 toneladas de equivalente carcaça. Eu faço isso para carne desossada, faço isso para carne industrializada também, só que aí a conta muda. Uma tonelada de carne industrializada vai ser convertida em 2,5 toneladas de equivalente carcaça. Por isso que dá esse número diferente, viu, Zaidan? E o ideal é a gente sempre analisar os dois, como você fez aí na apresentação, né? No gráfico ali, lembrando, só tinha toneladas de equivalente carcaça. Mas a conta sempre, a gente deve comparar tonelada métrica, tonelada em carcaça, de equivalente carcaça, e evidentemente aí o faturamento. Lembrando que em 2025 nós exportamos quase 18 bilhões de dólares em carne bovina. E as exportações relacionadas ao setor de pecuária de corte, que envolve couro, gelatina, carne, sebo, sêmen, tudo que a gente exporta, animais, né? Gado vivo, que pela primeira vez passou aí de 1 bilhão de dólares de faturamento, nós temos aí um faturamento total do setor relacionado à pecuária de corte de 21 bilhões de dólares em 2025. É um número fantástico que a nossa pecuária está conseguindo manter ao longo dos anos. E por esses números que você chama de fantásticos, eles mostram que o Brasil, a economia do Brasil depende e muito da exportação, não da pecuária, mas exclusivamente das carnes, principalmente das carnes, né? Exatamente, Zaidan. E lembra aquele outro número que a gente calcula aqui, né? Que agora nós estamos trabalhando já no número de 2025 para enviar lá para a BIEC, que publica o Beef Report. Para cada R$1 que circula, que entra numa fazenda que abate boi, Zaidan, nós vamos ter aí mais ou menos R$5 que circula na economia, ou na indústria de insumos, serviços, lá nos frigoríficos. Então, esse desempenho da pecuária de corte, ele é distribuído também ao longo da sociedade como um todo. Então, a gente precisa sempre analisar esses pontos, porque cada vez que você tem uma atividade agropecuária forte, você vai ter a sociedade usufruindo também desse grande desenvolvimento da pecuária. Por isso que é muito errado, viu, Zaidan? A gente vê muito, às vezes,
as pessoas questionando o conceito de agronegócio, de cadeia produtiva, mas é muito importante. Não existe como o boi produzido na fazenda chegar na mesa do consumidor sem passar por uma indústria. Então está tudo muito interligado e a gente precisa entender esses pontos todos para a gente fazer um esforço conjunto, né? Muito mais interessante a gente focar nos interesses comuns que toda a cadeia produtiva tem do que nos interesses conflitantes. Infelizmente, a gente vê muita gente tentando jogar gasolina no conflito que tem aí quando você vai discutir preço, que aí sim é um interesse conflitante, né? O frigorífico quer comprar por menos, o produtor quer vender por mais, obviamente, mas o fato, na verdade, no fim do dia é o seguinte: se a gente estiver vendendo bem, tá bom para todo mundo. Evidentemente que cada um com o seu desafio, né? Frigorífico com o desafio dele, produtor com o desafio dele, indústria de insumos com outro desafio, né? Mas enfim, nós temos aí notícias boas para a pecuária de corte brasileira. Com certeza. E eu ouvi outro dia, queria a sua opinião também, as pessoas que estão dentro da porteira trabalhando vamos falar só desse segmento de carne, né? Tem um volume, não importância, a importância é sempre a mesma para toda a cadeia, mas em volume, esse volume é menor do que as pessoas que dependem dessa cadeia, que vivem na cidade. O volume de recursos, você fala de carnes? Não, de gente, a economia que vai beneficiar quem está dentro da porteira e quem está fora da porteira, ou seja, na cidade, completando essa cadeia de produção. Sim, exatamente, é isso aí. Então, e aí, Zaidan, olha como os assuntos são interligados, né? Muitas vezes a gente tem aquela visão um pouco arcaica de que à medida que você aplica a tecnologia, cria-se desemprego. Não cria. Você muda o emprego de lugar, você muda o faturamento de lugar. Então, isso é muito importante quando a gente vai estabelecer políticas públicas, né? Porque às vezes a gente tem uma visão um pouco romântica de querer fixar o homem no campo, e a pergunta é: como fixar, né? Nós temos que fixar com dignidade. E às vezes eu não me sinto uma pessoa que saí do campo, não vivo mais em fazenda, tenho um contato cada vez menor com produção, mas eu ainda estou ligado à produção, e assim como a maioria da sua atividade também está ligada à produção. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança para a gente não criar ideias erradas, né? E lembra, né, Zaidan, a gente já conversou aqui várias vezes, uma preocupação sempre que a gente tem aqui na Atenagro é de alguma canetada trágica, como que aconteceu lá na Argentina há praticamente 20 anos atrás, né? Estabeleceu-se a política de retenções, tentando melhorar o acesso da população à carne bovina, e o resultado dessa política desastrosa foi uma queda no consumo per capita de cerca de 60 quilos para 42 quilos. Quer dizer, nada mais trágico do que isso quando a gente decide sem considerar a ciência, todo o conhecimento econômico aí em cima das decisões que serão tomadas, né? Maurício, trágica não só para o Brasil, mas para o mundo. Você acabou de dizer que a produção de carne do Brasil responde pelo abastecimento de 40%, né? 40% de carne consumida. Isso. A gente exporta, das exportações, né, Zaidan? A gente exporta 25% do total que é exportado. Mas quando a gente desconta países exportadores que também importam, aí a gente vai calcular o que a gente está chamando aqui de saldo líquido. Aí o Brasil passa para 40%. Grande exemplo é os Estados Unidos, Zaidan. Os Estados Unidos são o quarto maior exportador de carne bovina do mundo, só que eles importam muito mais do que eles exportam. Então, o ano passado, eles tiraram aí mais ou menos 1.200.000 toneladas do mercado internacional. É muita coisa. Então, o balanço deles é negativo, né? E aí, evidentemente, quando a gente põe tudo isso na conta e considera todos os outros países, a importância do Brasil, que representa aí 25% das exportações totais, ela passa a quase 40% do saldo líquido da carne que foi colocada no mercado internacional. E claro que aí depois eu tenho que fazer uma análise da produção toda e do consumo todo. Nesse caso, eu estou falando só do que é comercializado globalmente entre os países, né? Maurício, vocês trabalham, a Atenagro trabalha, o Rally, com a produção no ano passado de 11 milhões de toneladas, né? Passando até de 11 milhões de toneladas superior
a de 2024. Para este ano, como é que deve ser a expectativa? E já que você falou naquela ideia macabra da Argentina de alguns anos atrás, isso ainda está longe, né? Está longe aqui do Brasil, né? Ou você vê algum risco disso? Risco de decisões trágicas feitas por político é sempre iminente, né? Então a gente fica preocupado, mas esses números, essas ideias aparecem mais quando você tem um preço muito... a carne causando muita inflação. Não é o caso no momento, mas isso aconteceu e independe de governo, viu, Zaidan? Isso aí aconteceu, foi discutido no governo anterior, foi discutido nesse governo, foi no outro também. Então, toda hora que você tem um movimento desse, esse assunto volta para a mesa. Só uma correção aí no número, Zaidan. 11 milhões de toneladas, nós estamos falando da carne formal, aquela que é fiscalizada. Então, ela passa pelo frigorífico de fiscalização federal ou pela soma de todos os estaduais e municipais. Então, ela foi fiscalizada. Se a gente considerar o que não foi fiscalizado e aquele animal que é abatido para atender o consumo nas fazendas, nós já chegamos no ano passado provavelmente a 12,35 ou 12,4 milhões de toneladas. E aí nós passamos os Estados Unidos. E aí, respondendo sua pergunta, para esse ano, nós temos diferentes opiniões no mercado, né? A maioria das empresas, a maioria absoluta das empresas, estão estimando uma queda na produção para esse ano. Na nossa visão aqui da Atenagro, a gente acredita em estabilidade, até com possibilidade de um leve crescimento na produção. Se cair, a gente acredita que caia muito pouco. Então, é muito difícil hoje a gente fazer essas projeções, por isso que está tendo uma grande divergência entre os números, o que é positivo para o produtor poder analisar, viu, Zaidan? Não acho ruim quando isso acontece, mas nós temos estatísticas muito falhas, então nós não sabemos quantas vacas tem no rebanho, qual foi o índice de natalidade das vacas, por isso que existe uma dúvida muito grande se a quantidade de fêmeas que nós abatemos o ano passado comprometeu ou não o rebanho. Então, quem trabalha com uma projeção de que o nível de produtividade na pecuária está um pouco acima do que a gente está acostumado, que é o nosso caso, vai desenhar um cenário que a gente tem a capacidade de manter a produção. Quem acredita que a produção está um pouco mais baixo do que... está dentro da média do que vinha nos últimos anos, ou a produtividade cresceu um pouco, vai desenhar um cenário de queda na produção. Então, existe uma grande dúvida sobre o que vai acontecer com a produção esse ano. A nossa leitura, nesse momento, é de tendência de estabilidade a leve alta na quantidade de carne produzida. Vai cair, sim, a quantidade de animais abatidos, provavelmente, mas esses animais vão estar com uma carcaça maior, seja pela proporção maior de machos que devem ser abatidos esse ano, e o próprio macho vai estar mais pesado do que o macho do ano passado. Então, isso pode compensar um pouquinho aí o impacto na produção, embora o abate se reduza. Maurício, é muito importante você trazer essa projeção do Rally da Pecuária, da Atenagro, porque muita gente que tem ouvido está dizendo que nós teremos uma produção menor de carne esse ano. Você está trazendo esse dado que eu acho muito importante. Tem que contrapor essas opiniões que falam que nós teremos uma produção menor. E você trouxe um dado importante também, que o peso das carcaças tem aumentado. Isso provavelmente vai, como você disse, ser traduzido no aumento da produção. Mas, Maurício, eu ouvi outro dia você perguntando vamos mudar um pouco o nosso foco, em que período nós estamos hoje no chamado ciclo pecuário. Nós estamos em alta, a quantas andam essa alta? Em que estágio nós estamos, Maurício? Exatamente a mesma discussão, Zaidan. É a mesma discussão. Se você pegar todos os indicadores de ciclo pecuário, todos estão em alta, com exceção da porcentagem de fêmeas no abate. Esse ainda está com características típicas de baixa. E aí, de novo, viu, Zaidan? A gente tem falado muito para os nossos clientes
ouçam todas as leituras. E nós estamos divulgando as análises que outros fazem que não estão de acordo com a nossa, porque a gente julga importante a gente ter vários pontos para a gente contrapor. Porque é daí que vai sair decisões boas e você não vai ter surpresa, né? Então, se a gente pegar, nós estamos desde do terceiro trimestre de 2024, Zaidan, o preço do bezerro vem subindo, o preço do boi vem subindo, os resultados vêm subindo nas fazendas, claro, que o pecuarista trouxe um resultado negativo acumulado de 2023 até aquele período, mas o mercado está estimulando, Zaidan, ele está estimulando. Então, nós estamos aí já com quase 2 anos de resultados estimulando a produção. A tendência é que o esforço nas fazendas para produzir mais bezerros já esteja acontecendo há pelo menos 12, 14, 16 meses. Então, é evidente que o que vai determinar se o nível de abate de fêmeas mudou ou não, o nível que a gente passa a classificar como ciclo de baixa ou ciclo de alta, é o nível de produtividade nas fazendas. Quanto mais produtivas a fazenda, Zaidan, mais fêmeas ela pode abater sem comprometer a própria produção. Quanto menos produtiva é a fazenda, com indicadores ou técnicos ruins, desfrute baixo, ela precisa segurar mais fêmeas para não comprometer a produção. Então, essa que é a coisa que está em discussão, né? Qual é o nosso nível de tecnologia, qual é o tanto de fêmeas que a gente pode abater sem comprometer o rebanho. Eu não sei claro, essas são informações que vão ficando no tempo, né? Mas o ano passado, Zaidan, a gente até produziu um relatório, depois virou um artigo meu, perguntando qual era o fôlego de abate de fêmeas que a gente tinha para o ano. E a gente fez todo o cálculo em cima do rebanho. Por que eu estou tendo essa visão de novo? Aquele cálculo, Zaidan, ele projetava uma queda de mais ou menos 3 milhões de cabeças no rebanho brasileiro em 2024. Lembra que nós vamos ter o número de 2025 lá em setembro de 2026. Então, a gente esperava uma queda. Quando veio o dado de 2024, o rebanho ficou estável. Então, praticamente nós jogamos essa análise para frente, porque a quantidade de fêmeas no rebanho provavelmente se manteve, né? E, de novo, volta a questão. Se eu tive seca influenciando, se eu tive alguma outra questões aí regionais, tudo isso vai impactar. Mas, em termos de ciclo, o único indicador que não é de ciclo de alta ainda é a proporção de fêmeas no abate. Todos os outros indicadores são já de ciclo de alta. Inclusive, bezerro aí valorizando mais do que boi há algum tempo já, né? Uma outra questão que você disse, Maurício, nos sistemas mais tecnificados, o ritmo de descarte de fêmeas tende a ser maior. Por quê? Descarte técnico, Zaidan. O que acontece com o produtor mais tecnificado? Ele não tolera a fêmea vazia. Então, ele vai lá, a fêmea não emprenhou na idade que ele queria, né? Ele estabelece lá uma meta, 18 meses, 24 meses, né? Ou a fêmea que já é adulta, que não emprenhou, ele vai mandar para o abate, porque ele não quer ficar com essa fêmea no rebanho dele, ou vai vender para outro, né? E, evidentemente, que se ele tem um indicador muito bom de produção de fêmeas, a quantidade de novilhas que, ao invés dele dedicar a substituir as matrizes, ela vai ser dedicada a terminar para abate, também aumenta. Então, quanto mais tecnificada for a fazenda, mais fêmeas, na proporção dela, vão ser vendidas. Evidente que, claro, né, Zaidan, tem produtor que tem condições financeiras para aumentar muito o rebanho rapidamente. Ele tem recurso de fora, tal, ele pode querer estar aumentando o rebanho, e aí ele vai segurar essas fêmeas para aumentar a quantidade de matrizes. Mas, na prática, isso acontece de forma mais lenta, porque geralmente você teria que investir muito para dar um grande salto no rebanho. O rebanho vai aumentando, mas devagar. Então, quanto mais tecnificado, mais fêmeas ele pode colocar à disposição do mercado, e o contrário é verdadeiro. Quanto menor o índice de natalidade, de desmame, de desfrute dessa fazenda, mais fêmeas ele tem que segurar para manter o rebanho. Então, que a gente entende aí que a gente esteja um pouco mais avançado nesse processo tecnológico, né? Maurício, você é um dos maiores difusores dessas informações.
sobre a importância da tecnificação na pecuária. E até tem um estudo que eu queria comentar, seu, da Atenagro, que fazendo uma comparação do período de 1991 a 1994 com 30 anos depois, 2021 a 2024. Esse estudo mostra que houve uma redução de 15% na área de pastagens e um aumento de 30% no tamanho do rebanho, 53% na lotação, na presença do gado no pasto, que é uma coisa muito importante. Eu acho que a média nacional ainda é de 1 cabeça por hectare, se pode atualizar, por favor. 110% de aumento no número de bovinos abatidos, 150% a mais na produção de carne, ou seja, o avanço foi grande numa redução diária. Exatamente, Zaidan, exatamente. Então, nós temos aí um processo de aumento tecnológico que vem acontecendo há muito tempo. Então, a área de pastagem reduzindo, isso é uma discussão grande, enorme, mas ela está reduzindo, mesmo que a gente considere todo o desmatamento ilegal, que não é feito pela pecuária, mas ele acaba virando pasto por uma questão de viabilidade, né? Mesmo considerando tudo isso aí, a soma da área que é repassada para a agricultura, com aquela área que passou da linha de degradação e começou a regenerar de forma involuntária, ela é maior do que a área desmatada, Zaidan. Então, por isso que a área de pastagem caiu. A soma dessas duas áreas é maior. E toda vez que a gente fala esse número, a gente tem que lembrar, infelizmente, porque tem gente que já pega e o cara está defendendo o desmatamento. Não é nada disso, né? Nós estamos falando um fato. A quantidade de área perdida de pastagem nos últimos 30 anos é maior do que a quantidade de área desmatada e convertida em pastagem. Mas, enfim, todo esse desempenho, Zaidan, ele mostra muita coisa da pecuária. A gente está buscando resultado melhor, né? Então, o produtor quer ganhar mais, ele tem que buscar escala. Isso aí me traz vários benefícios do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Faz um cálculo desse com os números que você falou, analisando a pegada de carbono de 1 quilo de carne lá na década de 90, início da década de 90, com o atual. Ou a pegada hídrica, qualquer pegada que a gente for analisar, ambientalmente a pecuária está melhorando há muito tempo. Nos últimos anos deu um salto muito grande, justamente pela abertura do mercado chinês, pedindo que a produção brasileira focasse no animal mais jovem. Então, nós aceleramos muito esse processo. Pagou-se por isso, pediu-se por isso e a gente fez isso, né? Então, todas essas questões, Edan, são muito positivas para a gente. E ela mostra que a pecuária está sendo dominada por um sistema mais produtivo. E a gente vê, infelizmente, ainda muita gente questionando. Aí o pessoal levanta um ponto e fala assim, nem sempre a alta tecnologia vai dar lucro. Verdade, nem sempre a alta tecnologia vai dar lucro. Se não for bem administrado, não vai dar lucro. Pelo contrário, vai dar mais prejuízo ainda. Só que não tem como a baixa tecnologia competir com a alta tecnologia bem administrada. Então, às vezes, o pessoal, nessa tentativa hoje em dia está na moda lacrar, né? Você quer muita visualização, muito like, o pessoal solta umas coisas e acaba confundindo o produtor. É uma observação correta, sem administrar bem, sem cuidar bem, a alta tecnologia dá prejuízo, verdade. Só que não tem como a baixa tecnologia competir com a alta tecnologia. Por que eu estou falando isso, aproveitando o teu gancho aí, Zaidan? Porque muita gente está sendo lento em melhorar o sistema de produção e a tendência é que na próxima baixa do mercado essas pessoas não consigam sobreviver ao baque que vai vir. Não sabemos quando vai vir. Provavelmente vai demorar um pouco, porque nós temos um mercado demandando muito forte do setor pecuário brasileiro. Mas o dia que vier, quem não estiver preparado vai acabar saindo do mercado, ou de forma muito rápida, ou de forma mais lenta, mas essa é uma realidade que a gente não consegue evitar. Só o produtor pode administrar esse processo dentro da fazenda dele. É tão verdade que
o uso da tecnologia sem o manejo correto, a gestão correta, pode dar prejuízo, quanto aquele que não usa a tecnologia não vai aumentar a sua produtividade também. Maurício, para a gente encerrar essa ótima conversa, sempre com você, tem uma questão que é o projeto do governo federal de reformar até 40 milhões de hectares de pastagens degradadas nos próximos 10 anos, até 2033, 32, 33. Você fez parte do grupo de estudos técnicos que compõem todo esse programa do Ministério da Agricultura. E agora a notícia de que o Banco do Brasil vai disponibilizar recursos ainda nesse primeiro semestre para os produtores que queiram entrar nesse programa e reformar os seus pastos. Mas, inicialmente, apenas para os grandes produtores. Queria que você comentasse isso. Esse programa vai chegar ao médio, ao pequeno produtor também, Maurício? Zaidan, qualquer programa, isso aí aconteceu lá atrás com o ABC, né? Qualquer programa hoje de governo, que envolva recursos ou do Estado, ou mesmo privado, ele depende do acesso desse produtor a crédito, né? Então, não é o grande que vai ser beneficiado, é aquele que consegue obter crédito. Então, pode ser o pequeno, o médio, o grande. Mas o desafio é o mesmo que a gente sempre teve. Então, o que é importante? É você ter condições de orientar esse produtor a se preparar para receber e pegar esse crédito para usar de forma correta. Lembrando que também um dinheiro usado de forma incorreta vai aumentar o problema e não diminuir, né?